Urgente Brasil, em pleno sábado, chegam notícias urgentes diretamente da casa de Jair Messias Bolsonaro. Ele que teve alta hospitalar nas últimas horas. Vocês sabem que ele foi para sua casa a cumprir aí a prisão que agora é domiciliar, né? Ele não está mais na Papudinha, pelo menos pelos próximos 90 dias, tá, gente? Muito alegre, muito feliz, se sentindo melhor. A família comemorando essa vitória, só que a vitória de Jair Messias Bolsonaro durou muito tempo, porque vocês não têm ideia do que aconteceu agora, gente. O Alexandre de Moraes parece que está por conta do Bolsonaro 24 horas. E ele fez algo que, gente, ninguém esperava, né? Depois de ter aí permitido o Bolsonaro ir para casa, ficar ao lado da família, ele tomou uma decisão que acabou com a alegria dos filhos de Bolsonaro e do próprio pai. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu, porque o Moraes, gente, ele, de uma hora para outra, né, parecia que estava se comovendo com a história de Bolsonaro, mas de uma hora para outra as coisas mudaram, tá? E ele negou algo muito importante para Bolsonaro. Vocês vão entender exatamente porque, gente, quando se trata de família, quando se trata de filhos, de esposa, enfim, são pessoas muito próximas, né? E o que a gente quer realmente, independente do que tenha feito o Bolsonaro, é que a família fique unida. E é disso que nós vamos falar a partir de agora, porque por essa, ninguém esperava que Alexandre de Moraes fosse capaz de fazer isso com o Bolsonaro e os seus filhos. Mas antes que eu traga para vocês essas novas informações, eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde, dá coração para todos. Aí de baixo também vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 578 mil inscritos, quase 202 milhões de visualizações em todas as minhas redes sociais juntas. Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para livre acesso de filhos à casa do ex-presidente durante prisão domiciliar. O ministro do Supremo Tribunal Federal manteve restrição de horários para visitas dos filhos que não moram na residência de Bolsonaro. Defesa havia pedido a flexibilização das condições impostas no passado. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou hoje, sábado, dia 28, um pedido de defesa de Jair Bolsonaro do PL de revisão de condições impostas e concessão de livre acesso dos filhos do ex-presidente à residência, onde ele cumpre prisão domiciliar temporária. Ontem, sexta-feira, Bolsonaro deixou o Hospital DF Star em Brasília e seguiu para casa, no Jardim Botânico, após decisão de Moraes que autorizou o regime domiciliar de cumprimento de pena por 90 dias, em razão das condições de saúde do ex-presidente. Bem, no ano passado, o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe. Antes de ir para casa, ele estava detido na Papudinha, na capital federal. Moraes já havia autorizado visitas dos filhos do ex-presidente que não moram na casa em que Bolsonaro está preso em regime domiciliar. No entanto, as visitas devem seguir horários restritos de visitação, em conformidade com as regras de visitas em estabelecimentos prisionais. Essa restrição foi mantida pelo magistrado. As visitas deles, dos filhos que não moram com Bolsonaro, devem ocorrer às quartas-feiras e sábados, em um dos seguintes horários: de 8 às 10 da manhã, de 11 à 1 da tarde e de 14 às 16 horas. Os advogados do ex-presidente haviam pedido a Moraes a flexibilização das condições. A decisão anterior de Moraes estabelece tratamento diferenciado entre os filhos do custodiado, não residentes, e os demais familiares que possuem livre acesso à residência, ao prever para aqueles horários restritos de visitação, disse a defesa. A defesa submete à elevada consideração de Vossa Excelência a reavaliação da disciplina fixada, a fim de que seja também assegurado aos demais filhos do peticionário Bolsonaro o livre acesso à residência, ainda que não residentes, em condições compatíveis com as estabelecidas, considerando a natureza da prisão domiciliar que se desenvolve em ambiente familiar, sem prejuízo, evidentemente, das medidas de controle e segurança já impostas, solicitaram os advogados. Ao negar o pedido de defesa, Moraes afirmou que a solicitação dos advogados carece de qualquer viabilidade jurídica. Atualmente, não moram na casa em que Bolsonaro está preso e tem autorização permanente para visitas. Os filhos Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que é senador e pré-candidato à presidência da República, Carlos Bolsonaro e Jair Renan, do PL, que é vereador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
Eduardo Bolsonaro, ex-deputado que mora nos Estados Unidos e é alvo de processo judicial no Brasil, não tem autorização para visita. Flávio Bolsonaro já foi listado como um dos 8 advogados do ex-presidente, o que permite a ele ter maior acesso ao pai. Após determinação de Moraes, a defesa de Bolsonaro também informou a lista de pessoas que trabalham na casa do ex-presidente e hoje, sábado, especificou a função deles. Bem, de acordo com o documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, são 8 motoristas. Gente, o Bolsonaro precisa de 8 motoristas e seguranças pessoais e da residência. Além disso, a casa recebe os serviços de 2 empregadas domésticas, uma manicure e um piscineiro. Os advogados também comunicaram os 4 integrantes da equipe médica que prestará assistência a Bolsonaro na prisão domiciliar. Brasil Caiado, cardiologista, Cláudio Berolini, cirurgião, Leandro Echenique, cardiologista e Kleber Antônio Caiado de Freitas, fisioterapeuta. A lista dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que vão acompanhar Bolsonaro ainda está em definição, segundo a defesa. A relação será informada nos próximos dias. Bem, gente, que situação, né, que Bolsonaro se encontra nesse exato momento. Gente, olha, é família, os filhos, né? A gente tem que entender, né, esse lado, né, que é muito importante, né, a família por perto. Só que ele continua sendo um preso, um condenado, né, que deverá permanecer 27 anos e 3 meses atrás das grades, né, por sorte ou por desgraça, né, por causa desses problemas de saúde. Bolsonaro está na casa dele agora nesse exato momento. Só que vocês têm que entender que Bolsonaro continua sendo um prisioneiro, ou seja, ele tem que cumprir as regras que estão estabelecidas para aqueles que são detentos, né? Não é porque ele está na casa dele que ele pode simplesmente receber a família, os amigos, né, quando ele desejar. E algo que aconteceu também nas últimas horas foi imagem de drone do Bolsonaro, né, na casa dele, com a Michele, brincando ali com os cachorros. O Moraes, gente, ele proibiu um sobrevoo de drones nas proximidades da casa em que Jair Bolsonaro está preso, tá? Conforme a decisão, a Polícia Militar deve abater drones e prender os operadores em caso de sobrevoos em um raio de 100 metros da residência em que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a partir de hoje, sábado 28, o sobrevoo de drones em um raio de 100 metros da residência em que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar temporariamente. Conforme a decisão, quem descumprir a determinação poderá ser responsabilizado civil e criminalmente pela infração. Ainda de acordo com o despacho de Moraes, a Polícia Militar do Distrito Federal deve abater e apreender os drones que sobrevoarem a área e deve prender em flagrante os operadores dos equipamentos, comunicando imediatamente a medida ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, estão vigiando Bolsonaro às 24 horas. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. É justo o que estão fazendo com o Bolsonaro? É justo ele ficar preso na casa dele, né? Com os privilégios, piscina, comida boa, 8 motoristas, empregadas domésticas, enfim, tudo que uma família de alto padrão, né, financeiro pode ter. A única diferença é que ele não pode sair dali e receber a família, os filhos, em algumas horas específicas, e não se comunicar pelas redes sociais, por telefone. Enfim, a situação de Bolsonaro complicada? Sim, mas tem em casa agora dormindo em cama boa, né, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!